Fala pessoal, mais uma vez estamos aí no nosso site de tutorial para mostrar um tutorial para vocês. Inclusive uma observação que eu queria fazer, vocês devem ter percebido até agora que não tem menu esse site, tá? Esse site de propósito não foi feito com menu, ele é uma landing page, para que fique mais didático, a gente focar no que a gente quer falar agora, que é o elemento que edita o recheio do site, né? Então, para começar, antes de começar, deixa eu dizer o que é que a gente vai tratar hoje aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre como editar uma página no Elementor. Primeiro a gente vai falar sobre em que nível você quer editar, se é da seção, se é da coluna ou se é do elemento. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão que tem dentro dessa edição. Vamos falar sobre a edição em diferentes dispositivos, se você quer editar a versão para mobile ou desktop, tem também de tablet, mas que a gente particularmente edita pouco. E vamos falar também sobre uma edição na prática, tá? Então vamos começar os trabalhos aí. Pronto. Aqui nós temos a nossa tela clássica, né? Esquerda, os menus do Elementor. E aqui o nosso site com a divisão. Uma coisa interessante é, sempre que você quiser ver como o site está ficando, coloque isso aqui para o cantinho, porque você consegue ter uma visão mais próxima da versão final, tá? Nada substitui você ver o site sem o editor ativado, mas isso aqui já dá uma visão muito próxima do que é a versão final, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente falou num vídeo anterior sobre a divisão básica do elemento, a constituição básica do elemento, que é sempre seção com pelo menos uma coluna e os elementos ou os widgets dentro, tá? Você precisa entender que existem diferentes edições que você precisa saber o que você quer fazer, tá? Porque você pode querer, por exemplo, mexer nessa coluna, mas não mexer nessa, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Você quer fazer com que essa coluna aqui, ela tenha um padding aqui, ó, superior, que ele já está de 60, na verdade você quer que ele tenha de 40, mas você quer que esses aqui, por exemplo, ó, se a gente for olhar essa coluna, muito provavelmente ela está com uma margem negativa. Para quê? Para que ela invada um pouquinho essa parte daqui. Ou seja, você vê que são duas colunas numa mesma seção, mas com configurações totalmente distintas. Então é importante você saber em que nível você vai fazer a sua alteração. O mais comum de você editar é no nível do elemento, porque é onde você vai ter edição de conteúdo, onde você vai mudar tamanho de fonte, várias edições, então o mais comum realmente que você faça no nível do elemento, tá? Uma coisa importante que você precisa saber, e eu vou mostrar depois na prática, você pode editar de maneira geral, no caso do conteúdo, você edita de maneira geral, mas em alguns casos você pode editar somente uma versão do site, por exemplo, mobile. Você vê que quando eu vou aqui para o estilo, por exemplo, ó, ele me mostra as três versões e vai estar sinalizada qual é a versão que eu estou agora. Ou seja, eu posso mudar o tamanho da fonte. Por exemplo, vou botar aqui o tamanho da fonte para 50 no mobile e posso deixar a fonte no tamanho 80 na versão desktop. Você vê que ele edita separadamente. Então, é bom você saber. A versão de tablet a gente praticamente não usa, porque hoje em dia o uso massivo é maior no mobile, as diferenças de tamanho, e porque os tablets hoje acabam tendo uma definição que fica parecida com tela de desktop, certo? Mas vamos agora para uma edição na prática, tá? Vamos voltar aqui para o conteúdo, vamos clicar aqui numa seção e vamos começar uma edição, tá? Eu vou pegar essa seção daqui, que ele tem mais elementos para a gente poder editar, tá? Primeira coisa aqui, vamos traduzir aqui, ou seja, como é que eu fiz isso? Ó? Um simples toque no lugar, no elemento, ele já abre a versão de edição dele, tá? Vou botar aqui, botei dois cliques aqui e vou botar, ó, nossa missão. O texto aqui eu vou deixar, mas digamos que aqui desse texto, ó, se eu quisesse editar o conteúdo dele, eu quisesse botar, por exemplo, ele com outro tamanho, eu quisesse botar ele com um H4. Ah, mas para que eu quero mudar isso para um H4? Porque se eu quiser dar um nível de importância para SEO, isso vai ser relevante. Ou eu posso deixar lá como parágrafo, que é o padrão desse elemento, tá? Então, aqui na aba do conteúdo,
você sempre vai fazer edições relacionadas, como o próprio nome diz, ao conteúdo, ou seja, editar o texto, colocar um bold, por exemplo. Ó, se eu quiser que uma dessas palavras aqui seja um bold, eu venho aqui e coloco, ela vai fazer isso. Para quem conhece um pouquinho mais de programação, de desenvolvimento de sites, de linguagem como HTML, ele vai botar aqui o código strong, que é o que marca que isso daí é um bold, tá? A única diferença, sempre vai daqui, conteúdo, estilo e avançado, tá? Uma coisa que eu pulei aí, eu vou voltar aqui para falar com vocês. Sempre que você estiver editando um elemento, ele vai ter conteúdo, estilo e avançado. Quando estiver no nível da coluna ou da seção, a diferença vai ser só que ele vai ter layout aqui, layout, estilo e avançado. Esse AE Pro, vocês não se atentem com ele, que ele é um plugin, ele nem sempre estará na sua instalação, depende da necessidade do projeto, tá? Mas sempre terá, layout, estilo e avançado. Quando a gente for para um elemento, ele tem conteúdo, estilo e avançado, tá? Por que ele tem layout aqui? Porque layout ele tem a ver com o tamanho dessa coluna, o espaçamento que você quer dar básico para ela, tá? Então, qual é o tipo de tag de HTML que você quer colocar nela? Então, são coisas um pouco mais avançadas de conhecimento e que você, na maioria das vezes, não vai precisar mexer, tá? Mas voltando aqui para a edição do nosso elemento, veja que ele tem conteúdo, eu posso vir aqui em estilo, que no estilo é que eu vou definir tudo que tem a ver com a aparência, a estética desse elemento, ou seja, eu posso mudar a cor do texto, sempre a cor é definida pelo hexadecimal, né, que é o padrão de cor para a web, tá? Mas você vai ter ali uma forma visual de fazer essa edição, muito simples, você pode pegar aqui e arrastar, aqui dentro, você vai ter uma gama de cores que você vai poder escolher para o seu elemento. É praticamente impossível não ter a cor que você precise aqui, tá? Por hora eu vou deixar isso aqui na cor preta. E aí vamos dizer que eu queira, por exemplo, além da fonte, disso aqui eu quero mudar o tamanho dele. Eu quero que ele tenha a fonte número 50. Olha lá, facilmente eu consigo mudar isso. Eu posso também mudar por aqui, por essa régua, esse scroll aqui que é bem simples. Aqui no texto, vou mostrar aqui no texto que ele tem algumas coisas melhores aqui no estilo. Além de eu mudar a fonte, eu posso mudar a família da fonte, posso escolher, vamos lá, botar aqui uma fonte diferentona aqui, abrir o Fat Face. Ela é péssima para texto curto, mas eu coloquei aqui só para vocês verem uma fonte muito diferente. Ou a Lobster, deixa eu ver se ela tem aqui. Lobster, E você pode mudar o peso dela. Deixa eu ver se essa fonte aqui, por exemplo, só tem esse peso. Mas vamos olhar aqui, Arial. Se eu quiser, eu posso botar ela desde a bold todo, ou até uma fonte de um tamanho diferente. Você vê que ela mantém aqui o padrão do bold no outro pedacinho lá e as outras fontes ficam no tamanho. Eu posso mudar a altura da linha, o espaçamento na linha, certo? Aqui o padrão que estava era 1.7. Se eu quiser mudar o espaço da fonte, que é o entre letras, eu também posso mudar isso aí com facilidade, tá? Então você vai fazendo edições das mais diversas possíveis. Uma coisa interessante que eu vou usar essa seção daqui de cima até para mostrar uma mudança no nível da seção, tá? Por que no nível da seção? Eu quero mudar essa fonte daqui, essa imagem daqui do fundo. Veja que quando você tiver, olha a diferença inclusive entre essas duas imagens. Essa imagem daqui, ela tem texto por cima, ela tem outros elementos por cima dela, ou seja, ela é uma background image. Essa daqui, ela não tem nada em cima, a própria imagem é o elemento, tá vendo? Ou seja, é um elemento image, é diferente. Qual é a diferença, tá? Aqui no background, quando eu vou no nível da seção, como é que eu sei que isso aqui está no nível da seção? Porque ele extrapola o espaço, ela está pegando toda a seção. Então eu sei que essa imagem especificamente ela é um background, porque tem elemento em cima, e sei que ela está no nível da seção porque ela está ampliando o espaço dela. Vou dar um exemplo de uma imagem se ela estivesse no nível da coluna, só para a gente ver. Eu vou aqui em estilo, que vai ser a mesma coisa que eu vou fazer lá quando eu quiser trocar essa imagem. Eu posso colocar aqui clássico e posso escolher uma imagem. Vamos na nossa biblioteca de mídia, não sei o que essa parte de demo aqui tem para mim, mas eu vou escolher essa imagem aqui, vou inserir a mídia. Olha só como ela ficou restrita a essa coluna, enquanto a seção, que é toda essa parte daqui,
ela ficou com aquela outra imagem. Então, entendeu? É até bom para a gente desmistificar aqui e já saber o que é o espaço da seção, que é o espaço da coluna. Vou tirar essa imagem, porque obviamente ela não faz o menor sentido aqui, tá? E vamos aqui no nível da seção para ver essa imagem. Vamos lá? Se eu clico aqui, ó, já tem essa imagem aqui. E se eu quisesse trocar essa imagem, vamos trocar ela aqui, vamos botar aquela outra imagem que a gente colocou, ó. Ele se adaptou. A gente pode até aqui, ó, aproveitar e fazer uma outra edição. Vimos que agora, por conta dessa imagem, o texto ficou feio. Claro, vamos botar ele preto. Mesma coisa aqui, ó. Vamos botar esse texto, vamos botar ele de outra cor. Não vamos nem botar ele branco. Vamos botar ele num tom de azul. Ah, mas ele ficou muito fino aqui, ó. No estilo, a gente pode chegar aqui nessa fonte, ó. E eu posso botar no nível do bold. Então, é muito simples de fazer essas edições aqui. Então, acho que a gente passou aqui bem por cima, mas já avançando um pouco na edição. Se tiver alguma dúvida, a gente vai falar, provavelmente vai tirar ele em outros vídeos, ou você pode entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de falar com vocês aí, tá bom? Um abraço e nos falamos no próximo vídeo. Um abraço.